Olá, tudo bem com você? Vamos começar mais um Conecta Terceiro Setor para a gente aprender ainda mais sobre esse setor tão importante para o nosso país? As organizações da sociedade civil fazem um trabalho brilhante todos os dias da semana, todos os dias dos meses, todos os dias dos anos. E você também é um grande ator dessa situação ao ser voluntário, ao trabalhar no terceiro setor, direta ou indiretamente, ao fazer a sua doação, promovendo assim a cultura de doação tão importante no nosso país. Essa é uma grande aula, porque os nossos convidados trazem muita informação e conhecimento para a gente. E eu tenho um pedido já inicialmente para te fazer. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa conhecer ainda mais sobre o terceiro setor, sobre o trabalho das organizações da sociedade civil, e vamos juntos fazer uma corrente do bem para ampliar ainda mais esse conhecimento para todos aqueles que precisam. Primeiro de tudo, obrigada, Hugo, por estar aqui com a gente. Imagina, é uma alegria. E eu vou já pedir para você, por favor, se apresente para a nossa audiência. Beleza, eu vou tentar não tomar todo o nosso tempo de conversa com isso. Então, Hugo Pedro Temos Gornick. tempo. Temos tempo. Hugo Pedro Gornick, trabalho no terceiro setor basicamente desde quando eu comecei a minha jornada profissional. Tive a sorte de passar por algumas organizações que, por acaso, eram articuladoras de seus ecossistemas, então um espaço sempre de muito aprendizado, de muito fomento a uma agenda temática específica. Tive grandes mestras na minha trajetória e mais recentemente estou atuando como consultor para outras organizações da sociedade civil e fazendo essa facilitação, de fato, tanto no que se refere a desenvolvimento institucional delas, quanto à mobilização de recursos nacionais e internacionais, enfim, aspectos que fazem com que alguma organização, ela de fato tenha sustentabilidade, e eu não estou falando só de financeira, mas sustentabilidade no impacto e no valor público que ela se propõe. Muito bom. A gente vai falar sobre desenvolvimento institucional e todas as suas vertentes, mas antes, te ouvindo já do começo, assim, baixa aquela dúvida. Como é estar do outro lado do balcão, né, vendo o dia a dia mesmo das organizações empiricamente, né, do que elas realmente estão fazendo? Eu não sei se isso é um benefício ou um malefício, tá? O processo de entendimento do que é estar no terceiro setor, ele é sempre muito na carne. Afinal, a gente, via de regra, que está aqui trabalhando para gerar impacto socioambiental positivo, fazemos isso porque amamos. Então, você tem que sempre equacionar muito aquilo que é o espaço do seu trabalho, aquilo que você é remunerado para exercer, aquilo que você precisa de sistemática e de racionalidade para implementar, e aquilo que diz respeito ao seu coração, ao seu conjunto de crenças. Então, é um espaço que que demanda muito de você inteligência emocional, acima de tudo, né? E eu acho que o começo profissional de qualquer indivíduo, você toma muito na cabeça, principalmente porque você está ali gerando esse acúmulo de entendimento de como se relacionar profissionalmente com as pessoas. Então, ter o terceiro setor, né, enquanto um espaço de aprendizado, justamente pelas suas características, é de fato uma honra. Assim, ainda mais, né, eu venho da gestão de políticas públicas enquanto formação, então gerar valor público para mim sempre esteve ali enquanto pedra angular do que é o meu entendimento enquanto atuação profissional. E o terceiro setor me entregou isso. Afinal, todo mundo está trabalhando aqui para gerar benefícios à sociedade de uma maneira ampla, né? Ou é o que se espera. Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas... Também, mas aquela visão da profissionalização, da capacitação de quem está atuando diretamente lá na ponta. Sim. Nesse tempo todo que você atua no terceiro setor, você sente uma diferença do começo até hoje? E o que ainda precisa melhorar? Se precisa, né? Tá. Eu acho que a gente... o fazer social, ele é quase que um contexto de crise constante, né? Eu não sei se é uma percepção não tão otimista, mas eu acho que a pandemia de Covid-19, quando ela veio para desnudar todos esses aspectos que a gente sentia, mas às vezes não falava. Alguns problematizavam, outros não. Então, justamente por ser um espaço, né, quase que de crise constante, porque a gente está lidando ali com a vulnerabilidade social dos indivíduos, sobra pouco tempo para que, por exemplo, a gestão
se profissionalize. O que eu estou querendo dizer? Eu não estou querendo dizer em fazer cursos. É fundamental essa parte do aprendizado, porque é ali que você entende a teoria. Mas para, de fato, fazer com que aquilo tudo que você aprendeu na teoria seja implementado, mas seja implementado de acordo com a sua realidade institucional. O que eu estou querendo dizer? Não tem como a gente pegar, por exemplo, os manuais de administração que são utilizados pela gestão privada para fazer acontecer, né, aquilo a que se propõe, e tentar implementar isso dentro da realidade do terceiro setor. Ainda que, né, todos vivamos, e eu falo todos em tempo de setor, né, o terceiro, o segundo e o primeiro setor, quase que o mesmo paradigma de gestão. Então, o que eu vejo é muitas vezes esses formatos não cabendo dentro dessa realidade que demanda uma adaptabilidade muito grande. É óbvio, se a gente for falar de metodologias, de gestão e tal, a gente tem várias que tentam dar conta dessa imprevisibilidade. Mas, de novo, o que está do outro lado da mesa não é uma planilha, não é um material que você está precisando comprar. O que está do outro lado da mesa é um indivíduo que, via de regra, está em situação de vulnerabilidade, sabe? E aquele gestor ou a gestora que tem acesso a esse manual, digamos assim, utilizado, né, pelo segundo, primeiro setores. Qual a sua dica para que ele possa fazer essa adaptação e se sair bem na gestão de uma OSC? Escuta. E aí, quando eu estou falando escuta, eu não estou falando só escuta do que a comunidade, por exemplo, te demanda. É a escuta dos seus pares. Às vezes eu tenho visto muito isso, né? As organizações, elas buscam profissionais externos para ser um novo conselheiro num conselho de administração, para ser, né, um consultor pontual de uma organização, para dizer de outras formas o que muitas vezes um colaborador interno já está dizendo. Interessante. Porque é isso, existem pessoas ali que estão vivendo cotidianamente, mas que talvez não tenham esse espaço da escuta. Ou porque são muito jovens, ou porque não é o job description desses indivíduos. Então, eu faria uma escuta muito atenta para tentar identificar aonde que aquele conhecimento que você tem, de fato, é aplicável e onde não é. Né, o que acho que um tipo de violência que se passa hoje institucionalmente é essa tentativa da gente fazer caber dentro desses manuais uma lógica de trabalho que não é manualizada. Do contrário, acho que a gente já teria, inclusive academicamente, discussões sobre o que é a gestão social em termos de paradigmas, né? Criando paradigmas específicos ou linhas de pensamento do que é fazer a gestão social. Mas cada vez que passa o tempo, né, e eu atuo nisso, fica mais e mais explícito que, de fato, é quase que uma boutique de gestão que você precisa fazer. É olhar cada problema e procurar uma solução específica para aquele problema. Porque você está lidando com aspectos subjetivos. Alguém pode falar assim, mas eu não tenho tempo para sequer ouvir a minha equipe, porque a minha preocupação é fazer a gestão dessa organização, é captar recursos, é comunicar. O que falar para esse gestor? Se você não coloca na sua agenda o tempo para essa reflexão, você entra num contexto, na minha visão, de piloto automático, que te leva, eventualmente, à não perenidade do impacto que você está se propondo. Então, você precisa criar esse tempo. Ah, mas eu não tenho. A gente cria esse tempo. Então, a gente vai precisar diminuir uma reunião de equipe, que poderia ser um e-mail, muitas vezes, para que ela seja, na verdade, um espaço de aprendizado coletivo sobre as questões que ficaram pendentes, ou aquilo que, de fato, deu errado. Então, é preciso que a gente coloque não só no nosso calendário, na nossa agenda formal, como também na ponta do lápis, né? O custo de não fazer esse momento de reflexão, né? Qual que ele está sendo? Será que a gente não está metendo os pés pelas mãos? Não tendo esse momento, será que a gente tem capacidade de conseguir alavancar os recursos financeiros que a gente está tentando mobilizar? Então, se você espera excelência e espera ser reconhecido pelo trabalho que está sendo feito, espera conseguir novos parceiros, você precisa passar pelo seu aprendizado. Uma organização que não se conhece, não conhece o seu beneficiário. Acha que conhece, mas não conhece. E dificilmente terá ali uma relação com potenciais investidores que se perpetuará. Porque é isso, se você não cria este espaço, você está fadado a repetir sempre os mesmos erros ou
a ficar à mercê e ao sabor de eventos externos, como, por exemplo, o que a gente está vendo agora, dessa ausência de recursos sistêmicas por conta, enfim, de toda a agenda do governo Trump que está acontecendo. Então, as organizações que se dispuseram a ter esse momento, ou que tiveram, na verdade, o privilégio ou a oportunidade de fazer essa reflexão, né, ou ouvir de alguém que era preciso essa reflexão, tenho certeza que terão um potencial amplificado, né, não mais do que outras, mas terão em si mesmas um potencial amplificado de alcançar esses recursos que vão se tornando um pouco mais escassos por conta do contexto macroeconômico, sabe? Será que é por isso que o terceiro setor, apesar das causas, elas nunca se esgotam em si mesmas? Né? Sempre há pessoas que precisam serem ajudadas. Será que por falta dessa análise mais autocrítica que as nossas organizações, muitas delas, não dão um passo à frente? Não, completamente. Vou te contar um caso, né? Que a gente não vai citar nomes nem nada, não Sim. vamos expor ninguém. Mas aconteceu uma situação numa organização que eu conheço, onde, enfim, uma das lideranças lá foi saída da organização e a organização ela abriu, né, o processo para a substituição desse profissional, que também, né, tem um passado no mercado privado, mas ficou muitos anos nessa cadeira no terceiro setor. E essa organização está simplesmente procurando um indivíduo dentro do mercado financeiro para assumir essa cadeira. Eu fiquei pensando, mas por quê? Será que essas pessoas ainda acham que o ganho de eficiência numa organização se dará com, de novo, você trazendo esses manuais externos para tentar aplicar numa lógica que não funciona no mercado? De novo, a gente está falando de vidas. Então, eu acho que nos falta, talvez... É muito difícil a gente fazer generalizações, porque cada caso é um caso, mas talvez nos falte não só a autocrítica, mas a gente pensar nos nossos próprios paradigmas de gestão. O que é fazer uma boa gestão no terceiro setor? Mas, Hugo, por outro lado, também pode ter essa pessoa gestora financeira pode estar querendo fazer uma migração. É migração que fala? Uma transição de carreira. Uma transição de carreira. Não, e tudo bem. Mas eu não sei se uma transição de carreira ela é positiva quando você tenta ocupar um mesmo espaço de poder que demanda uma outra lógica de pensamento que você tinha. Então, eu sou, por exemplo, um gerente no mercado financeiro, um banco. E aí eu quero fazer uma transição também para uma gerência de programas de uma instituição da sociedade civil que tem impacto na ponta, ou seja, faz atendimento direto ao beneficiário. Talvez não fosse o caso de você fazer o ciclo completo de aprendizado, ou se você for tentar fazer essa migração, que no seu acordo com a organização você tem ali quase que uma jornada de circular nas cadeiras daquela organização para que você aprenda a realidade dela. Não sei se as imersões que acontecem, elas se dão dessa forma. E também pelo ponto que, né, você sabiamente destacou, que é a questão do tempo escasso, né, e das múltiplas tarefas. Então, acho que uma transição responsável profissional nesse sentido, ela demandaria talvez a gente vestir os sapatinhos da humildade e tentar aprender aquilo que é a organização. Às vezes a gente passa 6 meses, 1 ano submerso numa realidade institucional e ainda assim não consegue ter uma leitura explícita do que é essa realidade. Isso independente do tamanho da organização? Eu não diria que independente do tamanho da organização. Depende muito do impacto ao qual ela se propõe. Eu vou te dar um exemplo de uma organização que eu estou trabalhando agora, e essa eu posso citar o nome, que enfim, é uma coisa muito positiva, que é o Pacto pela Promoção da Equidade Racial, né? A gente está lá apoiando eles em mobilização de recursos, desenvolvimento institucional, pensar projetos e tal. E o Pacto, ele é uma organização muito pequena, assim, pensando em número de colaboradores. Mas a mudança sistêmica que ela está se propondo é tão astrondosa que para você assentar um entendimento do que é aquela realidade institucional, e mais do que isso, todos os pequenos vieses que a gente acaba tendo que mobilizar, ainda mais para endereçar uma agenda de equidade e inclusão, de fato demanda um grande esforço. Então, quanto mais complexo talvez é o problema que você está tentando atacar,
mais demorado vai ser o seu entendimento. A não ser que você viva isso na própria pele, né? Eu tô falando aqui enquanto uma pessoa branca de uma organização que atua com a negritude. Então, talvez o meu processo de entendimento do que é aquela realidade institucional possa ser diferente de uma pessoa que vive o seu cotidiano enquanto uma pessoa negra. Então, acho que também nesse caso, não dá pra gente fazer um generalismo. Mas é Talvez... soma de esforços, né? Talvez. Soma de esforços e não é... O problema não é do outro, é também meu, a partir do momento que a gente tem problema na nossa sociedade. Exato. E é muito legal porque a gente tá falando de profissionalização, né? E eu tô assistindo agora cursos inteiros, e eu vou dar um outro exemplo também para vocês, não tem problema nenhum que a gente tá falando de uma questão pública. Eu venho do curso de Políticas Públicas lá da Universidade de São Paulo. É um curso recente no histórico da USP, né? Porque tem mais de 100 anos. E é um curso que foi pensado para você ser um agente de fato de transformação. Recentemente, esse curso ele passou por uma reestruturação do seu plano político-pedagógico e tudo aquilo que se dizia a respeito, né, de gestão, em termos de gestão, foi de alguma forma diminuído. E aí toda a seara de instrumentos de gestão, que são aquelas coisinhas que a gente acaba mobilizando no nosso dia a dia para tornar o nosso tempo mais produtivo, toda uma geração inteira, diferente de mim, não vai ter contato. E aí como que você coloca esse jovem para eventualmente disputar posições e cadeiras com alunos que recebem uma formação correlata? Por exemplo, a administração pública da Fundação Getúlio Vargas, ou a administração da FEA. Porque é isso, de novo, a gente precisa criar o nosso paradigma de gestão social, precisamos, mas não é verdade que instrumentos de gestão pública ou privada não podem ajudar você a fazer uma gestão melhor do seu tempo. Né? E aí, quando a gente entra nas organizações, às vezes falta, de fato, saber quais são esses instrumentos e como usar. Né? Toda a lógica de um gestor já está ali imbuída naquele indivíduo, mas ele não sabe necessariamente qual ferramenta da sua caixinha de ferramentas ele vai poder mobilizar para ajudar melhor ele naquele impacto que ele está se propondo. Então, eu acho que democratizar esse acesso em termos de conhecimento a todo esse ferramental que pode ser utilizado em termos de gestão é uma maneira muito positiva da gente agregar a gestão social no terceiro setor, mas a gente não pode fazer disso o norteador do que seria uma profissionalização do campo. E aí, às vezes, eu sinto que tem sido um pouco por aí. Então, você chega na organização, as pessoas não sabem, sei lá, como criar um processo X. E não é porque elas não entenderam a lógica do processo X. É porque elas só não têm a ferramenta para materializar todo aquele entendimento que está só na mente dela. Às vezes, o que falta é, de fato, a gente assentar com aquilo que se tem em termos de materialidade determinados conhecimentos. Então, acho que é muito papel também de quem se propõe a apoiar essas organizações, sabe? E isso me leva à pergunta do desenvolvimento institucional. Uhum. O que é o DI e para que ele serve? Já seguindo essa toada da nossa conversa. Então, quando a gente para um minuto e pensa sobre desenvolvimento institucional, a gente consegue ter uma explicitez também de que o desenvolvimento institucional ele depende necessariamente de uma boa vontade coletiva. Por quê? Porque ele, na minha visão, nada mais é do que um processo de reavaliação do que está sendo feito e como está sendo feito. Então, eu posso ter uma área inteira que olha desenvolvimento institucional. Se, por exemplo, naquilo que se espera dessa área, não consta criar mais espaços de aprendizagem contínua, que é o que a gente estava falando há pouco. Será que a gente está fazendo, de fato, desenvolvimento institucional? Ou será que a gente está criando só mais uma cadeira para cobrar toda uma sorte de colaboradores que não só tem que fazer o acolhimento do atendimento, como também precisa lidar com aspectos de gestão? E não necessariamente o mesmo indivíduo tem esse duplo perfil, né? Quase sempre não. Então, acho que é a gente oportunizar que o cotidiano seja repensado a partir de experiências outras. Então, se você está querendo, né, implementar uma agenda mesmo de desenvolvimento institucional, você precisa calçar também os sapatinhos e bater por aí. Andar nos eventos.
tentar conversas com outras organizações, principalmente daquelas que têm o mesmo tema, sabe, que você está atuando, porque essa ausência, às vezes, de referência e, de novo, de você circular e entender o que está sendo dito por aí, sobre o que você está se pretendendo, pode levar as organizações a uma falsa ideia de que elas estão se aprimorando, quando, na verdade, elas não estão. E ninguém é concorrente de ninguém, né? Pelo amor de Deus, eu entendo que existe essa busca desenfreada por recursos, porque, afinal, todo mundo precisa pagar boletos. E essa concorrência, ela quebra muito o viés da complementariedade que eu acho que deveria imperar no campo, né? Eu bato nessa tecla, eu comecei ouvindo esse discurso da complementariedade na época que eu trabalhava com a professora Ana Peliano, né? E ela era uma das principais defensoras dessa pauta de complementariedade, inclusive com não só da sociedade civil organizada, mas talvez e principalmente dos investidores, né, sociais privados. Então, o que esse grupo de filantropia estratégica está se pretendendo? O que eles estão financiando? A gente estava numa mesa essa semana aqui, o Aconteceu Online, que foi promovida pelo GIF, para falar mesmo sobre a cultura de doação, como ela está acontecendo agora, né? E uma das falas foi muito inteligente nesse sentido, porque se a gente for ver as organizações da ponta, elas recebem uma pequena fatia dos bilhões que são investidos anualmente, né, segundo o censo GIF. E uma fatia ainda menor para que elas possam investir em desenvolvimento institucional, para que elas possam investir em ter tempo para refletir. Então, o tempo é o nosso bem mais precioso de fato, né? Talvez, sendo mais objetivo ainda, em um tweet, respondendo o que é o desenvolvimento institucional, é ter tempo para repensar o que for. Não estou falando de processo, não estou falando de estrutura. Para repensar o que for. Isso é fazer desenvolvimento institucional. Será que a gente está registrando as nossas metodologias, né? Eu tive também conversa recente com uma outra organização que talvez o maior ativo dela seja, de fato, o jeito como ela faz as coisas, e não necessariamente o impacto. Claro, super importante, né? Não estou falando uma coisa, não. A negativa de uma coisa não é a anulação da outra. Mas talvez a coisa mais preciosa seja, de fato, o jeito dela fazer. Por que a gente não sistematiza esse jeito de fazer e sai contando por aí? Como que a gente vai vencer uma disputa de narrativa se a gente investe tão pouco em comunicar os nossos impactos? E quando faz, é quase que uma situação pro forma. E eu estou falando isso para a sociedade civil organizada, mas eu estou falando isso também para as empresas. Porque, assim, se você vai olhar os relatórios anuais das organizações, todas elas são pensados para, enquanto um instrumento de prestação de contas, claro, né? Mas eu não sei se eles são pensados enquanto material de memória institucional. E também não sei se eles são pensados necessariamente para fazer com que o consumidor final repense os seus hábitos de consumo e se torne um consumidor melhor. E assim a gente tenha um planeta Terra daqui a alguns anos ainda de pé para nós, né? Ele vai continuar, a gente aqui que pelo jeito vai indo mesmo. Então acho que a gente investe talvez pouco em uma agenda que pode alavancar em muito o aprimoramento, né, o desenvolvimento da sua instituição, que é a comunicação. E hoje comunicar custa caro, porque envolve estratégia. Então, tem um monte de profissionais maravilhosos que fazem comunicação, que pensam novas formas de como fazer com que aquela informação chegue a quem precisa chegar. Mas elas estão tendo espaço institucional para implementar essas ideias? E se não estão tendo, por que não estão tendo? Então, é muito louco, porque a gente está falando de assuntos que, na minha cabeça, pelo menos, eles têm muito, muito vínculo, porque na medida... E aí eu trago agora esse ponto, a gente assuntou um pouquinho sobre isso antes, dessa questão geracional, sabe? Mas antes de entrar nessa questão, vou falar um pouquinho da sustentabilidade, porque Sim. Um item que você comentou, comunicar, por exemplo, comunicar bem, tem o seu preço. Sim. E muita organização investe o dinheiro que tem, que às vezes não é tanto assim, na causa específica no atendimento final lá na ponta. O desenvolvimento institucional, quando bem feito, ele pode abrir leques para uma captação exclusiva para que a organização possa prover o seu desenvolvimento. Daí o nome desenvolvimento institucional, desenvolvimento organizacional.
como fazer com que as pessoas que estão atuando nessas organizações se apropriem dessa verdade, ou da verdade não, desse conceito de captar também para o desenvolvimento institucional, para que tenham sustentabilidade e não só a sustentabilidade financeira? Eu acho que talvez esse seja o maior drama do terceiro setor, né? Como que a gente capta o famigerado recurso institucional livre? Se, de novo, a gente está vivendo um paradigma de controle, né? A disputa de narrativas, o paradigma gerencialista na administração privada, ou até mesmo a New Public Governance na administração pública, tudo sobre coordenação e controle. Então, se você tenta, né, captar recursos sem fazer um pente fino em como você está pensando, por exemplo, seus projetos, a chance de você ser de fato efetivo numa captação é muito baixa. Então, é muito legal essa sua pergunta, porque nesse 1 ano e meio, eu e a Fernanda Quintas, minha sócia, a gente já atendeu umas 8, 9 organizações, né? E quase em todas, pensando muito numa agenda de mobilização de recursos nacionais e internacionais, só que em quase todas, quando a gente adentra, a gente verifica, porque faz parte do nosso protocolo, que precisa ser feito algumas coisas de desenvolvimento institucional. Tá. Vou te dar um exemplo muito básico. Como que a gente vai apresentar o seu projeto para um potencial investidor internacional? Todo mundo quer, né? Um investidor internacional. Quem não quer? Se o seu site não está em inglês. Você vai falar algo, mas, poxa vida, eu não tenho recursos para atualizar, colocar meu site como bilíngue, tá? Então, vamos adequar a sua comunicação em língua portuguesa para um gringo entrar e usar o botão direito do mouse e clicar em traduzir para o inglês, para o chinês, o que seja. Então, a gente está simplificando essa comunicação. Eu não posso investir em inglês, mas eu posso investir em simplificar a comunicação no meu site. Para que o que é necessário... E a gente, né, na nossa tradição coletiva, cultural, enquanto portugueses positivistas, né? A gente adora escrever e falar. Só que essa não é a linguagem de um investidor norte-americano, por exemplo. Então, se você não tem como adaptar para o inglês a sua comunicação, que você adapte o português e coloca um indicativo no seu site de que, olha, use a ferramenta do seu navegador para traduzir. Essa frase em inglês a gente consegue colocar e deixa ela em inglês. Então, e é muito parte do nosso papel. Às vezes a solução, ela tá ali, debaixo do seu nariz. Você só não consegue enxergar porque você está imbuído nessa realidade, em todos os problemas que ela acarreta, e você fica um pouco à mercê, né? Enfim, do seu cotidiano. Esse é só um exemplo para falar. E aí, quando a gente depois faz esse diagnóstico, né, de o que precisa ser aprimorado em termos de desenvolvimento institucional, a gente parte para estruturar os projetos de acordo com o que as empresas e os investidores estão procurando. Então, de novo, se a gente vive hoje num contexto de coordenação-controle, mas ainda assim eu quero buscar um recurso institucional livre, como que eu posso colocar dentro de uma caixinha de projetos, falando a linguagem que o mercado vai entender, a minha atuação institucional geral? E sem mudar a missão? E sem mudar a missão. Então, esse é um dos trabalhos que, por exemplo, a minha consultoria faz. A gente faz um processo de projetização da atuação institucional geral. Para quê? Para que a organização ela consiga dar materialidade daquilo que muitas vezes é intangível, não é palpável, para uma pessoa que não entende necessariamente o terceiro setor, né? Isso acontece muito. Quer dar o dinheiro, mas não sabe como, onde, por quê, para quem, né? Então, para que ela entenda dentro da linguagem dela, aonde que esse impacto vai ser gerado. E isso, por exemplo, tem gerado muitos bons resultados em termos de mobilização de recursos. Ou, se não, né, para a gente dar um passo para trás, em termos de portas abertas. Por quê? Porque não é mais uma questão solta, né? O medo da CPI das ONGs que as pessoas vivem até hoje, né? Os anos 90 foram trágicos para nós enquanto campo, nesse sentido, por conta desse trauma coletivo que a gente tem. Para que a gente possa superar, de fato, esse contexto de medo de colocar no papel aquilo que é a nossa atuação geral e medo de que possam vir cobrar
determinadas coisas. Então, vamos passar pelo processo de pensar a lógica institucional geral como um projeto, vamos colocar isso dentro de termos, né? Ligar objetivos a resultados específicos, a metas, a indicadores, e vamos entregar isso. No final do dia, eu estou falando de uma estratégia, por exemplo, de advocacy. Mas eu dei materialidade. Por quê? Porque eu falei que, olha, eu vou tentar sentar na mesa de 13 políticos do Congresso. De novo, você está fazendo advocacy, você não mudou em nada seu objeto, você não mudou em nada suas intenções, você não mudou o seu objetivo. Mas está falando ali, olha, o dinheiro que você vai estar aportando institucionalmente, na minha realidade institucional, vai servir para que eu consiga sentar na mesa de pelo menos 13 senadores para falar do meu projeto. E pensar isso, e reescrever, e repensar, e reescrever, e reatuar, me leva a pensar também que você não faz isso sem um planejamento. A estratégia do planejar é importante também para o terceiro setor? Meu Deus! Como é? Eu acho que são poucas as organizações que têm a sorte de ter planejamentos estruturados e pensados com um racional. E principalmente com o seguinte princípio: de que maneira que eu edifico todas essas coisas que precisam ser edificadas, de modo que eu seja substituível. Em que sentido? No sentido de que você pode sair daquela organização a qualquer momento. A ausência de memória institucional. Você não está projetizando, você não está colocando na caixinha de projeto seu projeto só para captar um recurso, só para mobilizar um recurso. Você está colocando nessa caixinha também para ter memória institucional. Também para que você consiga seguir, eventualmente, a sua vida profissional sem deixar toda uma realidade institucional na mão. Né? O que não faltam também no campo são pessoas que guardam todo esse conhecimento nas suas próprias cabeças. Então, eu faço parte de um grupo que se auto-chama de uma maneira muito informal de pré-acadêmicos, né? Pessoas que nunca abandonaram o seu viés acadêmico, a sua trajetória acadêmica, mas estão ali com uma atuação empírica na ponta, fazendo acontecer. E eu acho que eu divido esse mesmo pensamento com todos esses meus colegas, alguns que eu acho que já estiveram até aqui, sobre a importância de que a gente crie esses momentos de sistematização para garantir que essa memória institucional ela exista. E para garantir que, se você quiser sair amanhã daqui, todo mundo não fique na mão, sabe? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido, Débora, esse ponto de a gente olhar para a sustentabilidade financeira depois que a gente preparar a cama. Entendendo que preparar a cama é necessário para que tenhamos resultados mesmo em sustentabilidade financeira e não só financeira. Em todo tipo que você quiser colocar dentro dessa sentença, sabe? E aí me faz refazer uma pergunta que eu já te fiz antes, que é independente do tamanho da organização. Tanto pequenas quanto médias e grandes Eu acho que sim. organizações. Nesse caso específico, sim. Eu tenho exemplos na minha trajetória muito legais de organizações muito grandes que tinham estrutura de gestão, assim, como nunca havia visto no terceiro setor, mas que não necessariamente conseguiam rodar com tanta efetividade assim o seu planejamento. E outras muito pequenas, com suas 10 pessoas envolvidas, que tinham um planejamento ainda assim, né, positivado, escrito, compartilhado, com KPIs, né, tudo que tem direito, e que conseguiram rodar, porque existia uma integração. Então, eu acho que são para todas as organizações, mas, de novo, é olhar cada caso de cada organização, como é a sua realidade. Poxa vida, se você é uma organização tão grande, será que vale mesmo a pena a gente envolver todo mundo no processo de planejamento? O quão que a gente vai ser eficaz? Né, o eficaz, eficiente e efetivo, eles são indissociáveis, né, quando a gente pensa esses momentos. Então, talvez a resposta, eu acho que quase sempre está nas pessoas mesmo. Então, se essa equipe pequena que eu estou comentando aqui, esse exemplo real, conseguiu rodar um planejamento super robusto e implementar este planejamento, talvez por conta da proximidade desses indivíduos, afinal são só 10 pessoas, pode ser. Vamos falar de coisas que podem ser aplicadas no dia a dia da organização, independente do tamanho dela. Sim. Você falou de sistematizar o conhecimento dessa organização para que nada se perca. Qual a sua dica para que quem está fazendo a gestão de uma organização, o primeiro passo, a primeira coisa que essa pessoa tem de fazer para começar esse processo?
Também não quero me repetir, tá? Mas acho que tem uma ação de back-office que você precisa fazer para aí começar a rodar e então ser o primeiro passo, que é pensar uma estrutura do que você quer de informação. Né? E aí o conhecimento de um pesquisador, enfim, alguém versado em coleta de dados é bem importante. Então, entender aquilo que você quer coletar. E o segundo momento é, de novo, ouvir. E aí, nesse caso, se você tem oportunidade, porque é uma organização pequena, ouça todo mundo. Senão, você defina atores-chave, né? Qual que é um princípio ótimo para definir esses atores-chaves, para além do papel hierárquico que a pessoa tem naquela organização? É o tempo de casa. Uma das experiências, né, disso de ouvir memória institucional, eu fui... Talvez a conversa que eu mais tenha apreendido sobre essa realidade institucional para fazer essa sistematização tenha vindo de um colaborador que trabalhava como auxiliar de serviços gerais na organização há mais de 30 anos. Viu muita coisa. A história viva. E uma história que, de novo, não está registrada. E que não será registrada se não for feita pela própria organização. Mas, de novo, e é muito difícil isso, né? Eu trabalho na agenda de conhecimento há muito tempo, né? Toda essa trajetória de terceiro setor tem muito a ver também com essa agenda de conhecimento. E é uma pena ver que conhecimento nunca é prioritário. Nunca é. E se você olha hoje, se você pensar uma organização de educação, tenho certeza que vem 3, que talvez sejam as mesmas 3 para todo mundo. E você for olhar para a realidade dessas organizações, o processo de sistematização, né, de criação da sua memória institucional é uma realidade. O conhecimento que elas se propõem, né, na verdade, o impacto que elas se propõem foi materializado num conhecimento compartilhável. Você não guardou de uma maneira egoísta ou não o conhecimento para si, sabe? Então, eu acho que esse seria o primeiro passo, você entender muito objetivamente o que você quer. E o segundo passo é ouvir quem está há mais tempo naquela cadeira ou naquela realidade institucional. Porque muito do que a gente tem de bom hoje nas organizações vem desse acúmulo histórico, dessa experiência histórica que elas têm. Mas também muito do que a gente tem de ruim também. Quais que são os traumas daquela organização que existem há muitos anos e ninguém resolveu lidar? E aí, quando resolve alguém lidar, essa pessoa é vista como o bicho-papão, né? Eu tô falando isso porque eu vivi um pouco essa realidade também em alguma experiência que eu passei. Uhum. Então, acho que seria esse o primeiro grande processo. Para o segundo ponto, a fazer o planejamento estratégico. Como começar? Eu acho que o começo desse planejamento estratégico, ele acontece nesse passo anterior. Que é justamente você olhar para aquilo que vocês já fizeram e colocar no papel o que já foi feito. Porque é desse processo, inclusive, que aprimoramentos podem ser identificados. O que eu preciso melhorar? Vale a pena mobilizar toda a minha equipe para isso ser o nosso foco nesse ano? Então, acho que o primeiro passo é você ter um entendimento mesmo do que é essa organização. Se possível, positivar. E aí, eu acho que... E aí tem um protocolo já desenhado nesse sentido, que aí, nesse caso, é um ótimo exemplo, né? Poxa, vamos pensar planejamento, vamos usar todos esses instrumentos de gestão que estão aí no mercado para mobilizar, para que a nossa interação não seja uma interação leviana ou talvez uma interação desorganizada. Então, assim, entender o instrumento que funciona para você, tive o entendimento do que é a minha realidade institucional, identifiquei ou não gaps. Vamos pensar, então, agora numa teoria de mudança? Para onde a gente quer ir? Essa teoria de mudança, vamos tentar tirar dali, então, objetivos estratégicos muito amplos para essa organização? E vamos envolver quem faz o operacional? Nossa, isso é uma coisa... vê-se no terceiro setor, mas não é unânime. Eu acho que, nesse caso, é um espaço positivo, que é envolver ou não envolver quem faz o operacional. Quem são os analistas daquela organização. Porque justamente, talvez eles sejam os maiores responsáveis para que as coisas rodem no cotidiano. Se eles não forem envolvidos nesse processo de planejamento, a mesma violência que muitas das organizações do terceiro setor falam que sofrem de investidores, ela também estará fazendo com os seus próprios profissionais, sabe?
Então, eu acho que começar um planejamento estratégico sem ter feito essa identificação do que é prioridade e história daquela organização, e sem o envolvimento de quem faz a operação acontecer, talvez seja um planejamento de gaveta. E se for bem feito, impacta diretamente na sustentabilidade, na comunicação? Completamente, Débora. Assim, hoje em dia, quando a gente vai fazer o desenho de um projeto, a gente tenta atrelar necessariamente objetivos específicos, a metas específicas, a resultados, a atividades, meios de aferição. Percebe? É um escalonamento. Uma coisa não é possível sem a outra. Então, quando eu tenho um planejamento macro que reflete essa mesma identidade do que virá a ser projetos daquela organização, programas, enfim, a hora que eu estou lá montando a minha narrativa, preenchendo o meu edital, você consegue fazer muito mais rápido. E isso é tão necessário justamente porque a gente está cheio de equipes por aí. E também para cada edital não ter a sua própria história, né? Não, completamente. E assim, é um tempo que você investe, às vezes repetindo de outras formas a mesma coisa. E assim, para fazer essa adaptação, a inteligência artificial ela está aí. Né? Use-a quando é interessante utilizá-la. Esse não é o ponto aqui. O ponto é você pensar a sua estrutura macro da organização de modo que ela também faça sentido refletindo nos projetos que você está se propondo. Porque se você falar, olha, eu quero gerar até 2030, eu quero que 100% das crianças estejam alfabetizadas. E a sua organização é uma organização de educação que percorre a alfabetização infantil. O que você vai fazer para você chegar nesse lugar? Seus projetos eles estão pensados nessa lógica? As atividades que você está fazendo de advocacy, enfim, monitoramento, que seja, elas estão se refletindo também no que é o seu objetivo estratégico? Então, uma coisa que eu aprendi esse conceito com a Célia Cruz, que agora está como diretora do Beja. Visão sistêmica. Se tem um campo profissional onde você precisa ter visão sistêmica das coisas, é o terceiro setor. Por quê? Porque recursos são escassos. Porque são equipes. Porque, como qualquer campo de atuação, também tem as suas vaidades. E você vai ter que lidar com elas. Não adianta, você não vai fugir das vaidades. Então, busque ter uma visão holística e sistêmica, sabe? E, de novo, estou comentando todos esses pontos mais num sentido de atentar ao ouvinte a o que de fato precisa ser destacado e que você precisa colocar a sua atenção que hoje está tão disputada, não só pela sua vida profissional, mas porque a gente é bombardeado pelo scrolling da tela infinito, né? Então, talvez esse seja só mais um ponto, sabe? Você comentou algumas vezes das suas mestras no meu. Ah, sim, eu tenho algumas. E me faz lembrar aquele ponto que eu falei assim, já já a gente comenta, que é a questão geracional. Ah, sim. Como está o terceiro setor nessa fomentação geracional que a gente está vivendo hoje? Sim, muito legal essa pergunta, gosto muito de falar dela. Até comentei com você anteriormente, quando eu tenho a sorte de ser convidado para ir falar, enfim, no meu curso de graduação que eu fiz, ou em alguma disciplina de algum programa, enfim. Eu gosto muito de falar desse tema porque a gente tem visto, né, hoje muito nesse lugar de consultor, menos no sentido de eu não ser refratário desse tipo de dinâmica. Mas a gente presencia ainda assim paradigmas muito diferentes para cada um desses corpos geracionais que estão nas organizações e como isso tem incidido, inclusive, no impacto que ela se propõe gerar. E aí, quando eu estava falando para você, por exemplo, de envolver os analistas, se a gente vai pegar a agenda de comunicação das organizações, a gente hoje usa muito pouco a televisão formal para fazer comunicação de qualquer coisa. Existe, o público é infinitamente menor do que era 10, 15 anos atrás. Será que a minha estratégia tem que ser mesmo a TV? Talvez quem possa atentar, você, gestor, né, alta liderança, seja o seu analista, que acabou de entrar, o analista júnior. Porque ele domina desde quando nasceu as novas mídias. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer. Qual é o problema de você levar o seu impacto socioambiental para o TikTok?
Ou para qualquer outra plataforma, Instagram, enfim, todos nós usamos. Mas para usar bem, você precisa ter um conhecimento que não necessariamente um usuário pessoal, informal, como nós somos usuários, teria, sabe? Então, eu acho que é preciso dar espaço para que esta galerinha nova que está entrando seja ouvida. Por quê? Porque a fase dos 20 ao 30 é uma fase que você toma muito na cabeça. É o período que é quase que uma extensão da sua universidade, ainda que você seja um profissional. É um período que você, de fato, passa por todo tipo de perrengue. E tá tudo bem, porque é agora que é o momento mesmo de você aprender, né, acumular ainda mais aprendizado. Depois você sempre vai estar aprendendo, claro, mas as coisas elas tomam outra dimensão na sua vida cotidiana, sabe, Débora? Então, eu acho que aproveitar desse espaço para tentar mesmo galgar a escuta de quem está na liderança, vale a pena. Eu nunca me arrependi de ter sido ser provocador mesmo, de colocar qualquer o meu ponto. Ah, mas por que a gente não vai divulgar o nosso impacto em determinada rede? Qual que é o problema? Ou faz sentido a organização estar naquele podcast? Qual que é o impacto que vai ter? Então, esse que é o ponto. O conhecimento hoje, ele não é mais passado do mais velho para o mais novo. A democratização do acesso ao conhecimento permitiu que isso fosse superado. Eu ainda acho, né, e honro muito as minhas mestras nesse sentido, é infinitamente necessário que você escute o que a geração anterior tem a dizer. Eles não chegaram até aqui à toa, né? Não foram desavisados para chegarem até onde chegaram. Então ouça-os, mas não tenha medo de colocar o que você pensa. Claro, com muito cuidado, afinal, de novo, você tem boletos para pagar. Mas coloque aquilo que você pensa. E líderes, ouçam mais o que a nova geração tem a dizer e a trazer. Porque é uma geração que, na minha visão, e aí eu acho que eu já estou, né, numa transição também geracional, mas que ela veio para desvelar situações que até então eram normalizadas. Então, me irrita muito quando eu ouço alguém falar, a geração mimimi. Irrita, porque o ponto é uma geração que está tendo desde jovem, muito jovem, acesso ao direito da saúde mental. Então, se você está esperando liderança, que o seu colaborador, com seus, né, verdes 18 aninhos, vai ficar feliz de ouvir uma comunicação meio atravessada, não vai. O erro foi seu de ter normalizado esse tipo de comunicação. Nunca foi tudo bem. As pessoas ou talvez só não identificavam aquilo como problemático, porque não tinham acesso à saúde mental, ou de fato só engoliam, que eu acho que é a grande maioria, né, dos casos, porque, enfim, quando a gente ouve uma coisa atravessada, dói. E engoliam. Hoje em dia isso não acontece mais. Então, esse enfrentamento que está acontecendo, geracional mesmo, é um enfrentamento meio estúpido. Porque, ao mesmo tempo, toda essa geração anterior está tendo, e essa é uma questão que a gente vai ter que enfrentar em algum momento, enquanto campo e enquanto sociedade e coletividade. E também enquanto um direito. Muitos desafios para, de fato, submergir nessa lógica digital. Tudo hoje se faz, né, digitalmente. Você assina documentos, você registra tudo que é da sua memória da instituição lá. Você precisa preencher 1000 perfis e plataformas. Você vai num congresso, tem uma rede social específica daquele congresso para você se articular. E muitas vezes, né, eu fiz muito isso com algumas dessas mestras. Coisas que para mim eram básicas, para elas não. Só que uma vez que elas dominavam determinada ferramenta, e ainda que dominassem de uma maneira mais analógica, elas pegavam, justamente por conta da experiência, erros absurdos. Que falavam, mas como que isso passou? Só um olhar atento de um ser humano daria conta de identificar aquele gap. E talvez só uma história, um acúmulo de vivências possibilitaria. Então, acho que para minha geração fica o recado de mais respeito, porque essas pessoas estão ali, elas estão por alguma razão, e deferência a esses indivíduos, sem abrir mão da sua coragem de dizer o que você pensa e o que você sente. A gente não precisa mais engolir nada.
Então, esse acho que é o recado para a minha geração. E o recado para as outras gerações que estão ou agora entrando como lideranças ou que já estão aí eventualmente se aposentando enquanto lideranças, deixem muito explícito que a organização de vocês pode ser um espaço seguro para aventar ideias. Não tem inovação nenhuma que surge, Débora, de um contexto de medo, por conta de uma questão hierárquica boba. Sabe? Então, por isso eu acho que talvez eu fico até emocionado quando eu falo delas, né? Eu falo da Rosa Maria Fischer, eu falo da Ana Piliana, eu falo da Graziella Comini, eu falo da Adriana Mariano, eu tô falando da Célia Cruz. Todas essas mulheres incríveis que eu tive a sorte de estar debaixo do guarda-chuva delas, dado delas muitas vezes, passaram para mim foi esse entendimento de que, olha, traga os seus pontos, né? E oferecer esse espaço seguro. Então, acho que eu fui privilegiado, muito privilegiado nesse espaço seguro para trazer as minhas ideias, né? A Patrícia Loyola também, incrível comigo. Mas pense bem nas palavras que você vai escolher para trazer. Porque, de novo, ainda que você esteja no espaço seguro aqui, e tá tudo bem se você soltar uma palavra errada, enfim, no mundo lá fora não é assim. Então, eu acho que para essas outras gerações, o recado é fazer como essas mulheres fizeram comigo e com todos os seus colaboradores que passaram por elas, de deixar muito explícito que ali é e pode ser um espaço de escuta seguro para você trazer o que você pensa. Porque, de novo, se essa geração não trouxer o que pensa ali no ato para você, ela vai colocar na rede. Isso é um fato. O que tem hoje de exposed, né, de exposição em todos os termos, né? E aí eu tenho até aquela plataforma que eu comentei, o Glassdoor, né, que é uma plataforma onde você vai lá para delatar o que você teve enquanto de vivência institucional. Não acho que tenha sido um boomer ou uma geração X que tenha pensado naquela plataforma. Ou pode até ser também, né? Qual é o problema? Mas, assim, o objeto fim dela é um objeto fim que está muito alinhado com o que é e virá a ser também a dinâmica das relações de trabalho dessa nova geração com o seu ganha-pão. E, assim, só fazendo um gancho, Débora, com esse ponto da questão geracional, tem uma coisa que eu chamo, e aí teve uma pesquisa recente que foi feita brilhantemente pelo Cássio Aoki e alguns outros autores que eu não vou me lembrar agora, mas que dizia a respeito à saúde mental no terceiro setor. E aí eu nomeei, né, essa questão, principalmente para captadores de recursos. E aí eu nomeio essa saúde mental, né, como uma dor do impacto. Justamente por fazer sentido a gente trabalhar com o que trabalha, espera-se que a gente sempre entregue um a mais, um a mais, um a mais, uma hora a mais, uma atenção a mais. E aí a sua saúde mental vai indo pro ralo, né? Então, hoje, a dinâmica de trabalho, talvez para minha geração e as gerações anteriores, não será mais de levar para casa os problemas mesmo. Então, não espere, eu acho que talvez esse seja um ponto, não esperem dessa geração, talvez esse espírito empreendedor, de dono do negócio. Tem gente que adora esse conceito, né? Esperem iniciativa. Iniciativa é sempre positivo. Mas dono do negócio, empreendedor do negócio, é quem está sendo pago para pensar estrategicamente e ter visão sistêmica do negócio. De novo, fomente a iniciativa, mas não espere que aquele colaborador subremunerado, eventualmente, leve para casa os seus problemas, ainda mais se ele for dessa geração atual, porque não vai. E eu acho isso ótimo, porque no final do dia é uma geração, ok, que está passando por vários problemas, aventa uma série de coisas, sim, mas é uma geração que está crescendo mais conscienciosa dos seus direitos. O que a gente, enquanto mercado, precisa é fazer com que esse mesmo entendimento se dê para os deveres. E aí a gente quebre de uma vez por todas essa falação acerca de como essa geração mais contemporânea é mimizenta. É um equilíbrio, né? Um equilíbrio tanto dos mais velhos quanto dos mais novos. Completamente. E felizes daquelas organizações que percebem isso a tempo. E é isso, de novo, essa deferência que eu faço a essas mulheres é só porque eu tive essa oportunidade e as organizações pelas quais eu passei oportunizaram que esse tipo de troca acontecesse. De troca despretensiosa, sabe? Dentro de um espaço quase de pessoalidade mesmo. Eu sei que não é a batuta que impera,
mas é um grande benchmarking para a gente. Serve de exemplo para todos nós, né? Se a gente puder colocar isso no dia a dia das nossas organizações, acho que o ganho vai ser exponencial dia após dia, né? Hugo, a gente está chegando no final da nossa conversa aqui e eu deixo aqui aberto o microfone para que você fale as suas considerações finais. Eu acho que, obrigado primeiro, antes de mais nada, Débora, pelo convite, pela escuta. Eu espero de verdade que esse nosso pequeno bate-papo tenha agregado positivamente em quem estiver ouvindo. E aí eu só queria deixar alguns recadinhos. O primeiro deles é para você, trabalhador do terceiro setor, independente do lugar onde você está. Eu sei que é difícil, porque eu mesmo já me degladiei e talvez me degladie até hoje com esse ponto. Persevere. Eu sei que tá difícil. Eu sei que cada vez que a gente avança um passo, parece que a gente dá 2 para trás, porque forças estão, né, contra o progresso humanizado da sociedade. Mas perseverem, não abandonem esse espírito. A gente precisa muito deles. Se fortaleçam enquanto rede. Nada no terceiro setor é feito sozinho. E quem fala que é feito sozinho tá mentindo. E por último, mas não menos importante, que é a junção dos 2 pontos anteriores, esperancem. A gente precisa continuar acreditando e a gente precisa compreender a serviço de que a gente está trabalhando. E eu espero de verdade que não seja para a manutenção das coisas como elas estão. Então, que as outras gerações possam nos agraciar com todo o seu conhecimento e que as novas gerações possam nos empoderar de toda a vontade de mudança necessária hoje em dia. Para a construção de uma sociedade mais justa, mais feliz, Sempre. mais solidária, mais inclusiva, né? Exato. Hugo, obrigada. Obrigada Obrigado você. mesmo. E eu queria agradecer você também que esteve conosco desde o começo, aqui de mais essa edição do Conecta Terceiro Setor. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero na nossa próxima entrevista. Um abraço e até lá.